quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem os olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem da vai da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à exercitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida. Eu sou o caminho, ninguém vê o meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse: pela minha voz o meu irmão me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela Sous. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é o meu novo nome.
INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Que a paz seja com todos. Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa ao vivo com Henri Cristo aqui na Soucha, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaWeb@gmail.com. No ar, Henri Cristo! Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei, prenunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do Sol. Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Onésio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Na véspera da última ceia eu disse: um pouco e me vereis, outra vez um pouco e não ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos-á as coisas que haverão de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu. Quando eu disse ele receberá do que é meu, mencionar outro sim as minhas vestes. E por isto, ainda que sob o rugir das porcelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, obediente ao meu Pai, reassumi a antiga indumentária, túnica, manto, sandália, etc. Tentai que ao anunciar o Consolador, estava aludindo à reencarnação, o renascimento físico, meu retorno de carne e osso.
Inri é meu novo nome. Só os ignorantes obstinados em afrontar meu Pai, Senhor e Deus, continuam invocando meu nome antigo, obsoleto Jesus. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque só vos falo que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Tardas jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da Mãe Terra, que tenham todos a minha paz. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é da Lúcia Helena de São Paulo. Bom dia, Senhor. Em Lucas 16, 9, o Senhor diz para granjearmos amigos com as riquezas da injustiça, para que eles nos recebam em seus tabernáculos eternos. Nunca consegui compreender esse conselho do Senhor. Ainda bem que está aqui hoje para nos explicar. Obrigada por responder. Que eu quis dizer, granjeai amigos com a riqueza da iniquidade. Então, que tu recebes uma coisa de alguém, enfim, alguma coisa que não é lícito, entende? E que tu não pode, tu sentes lá dentro do teu interior que não querias cultivar contigo, na tua vida, no teu ambiente. Então, a melhor coisa que tens a fazer é partilhar aquilo. Por isso diz, granjeai amigos com a riqueza da iniquidade. Partilhar com os que necessitam. Aí tu conquista sim mais amigos e depois te sentes bem, porque tu não vai ficar contigo uma coisa que tu não sabes. Estou me referindo, inclusive, na atual conjuntura, se alguém obtém algum lucro, ou oferece algum lucro que alguém doa alguma coisa que ele não sabe a origem e aquilo incomoda. Pelo menos uma pessoa que tem princípios sólidos, ele não quer ficar com algo ilícito. Então, como ele não sabe como, tem uns que até resolvem entregar autoridades. Mas se tiver uma coisa que tu não sabe de onde vem, não quer, porque quando alguém sente uma intuição, assim, eu não quero ficar com isso aqui comigo, me trouxeram aqui. Então, ou entrega para as autoridades, ou então granjeai amigo com a riqueza da iniquidade, quer dizer, o lucro ilícito, note bem, se a tua consciência não permite que ele fique contigo, então tu distribui para os que necessitam. Aí o Eterno, o Altíssimo, vê e além de tudo te abençoa. Essa é a explicação que eu dou, porque tudo tem uma explicação. Nada existe na Terra que não tem explicação. E se alguma coisa, porventura, não tem explicação, como é o caso da morte, é porque ela é a solução. Diz que a morte não tem solução, não tem, porque ela é a solução à morte. Para aqueles que ignoram, morreu, coitado, mas não, apenas o veículo cela é devolvido para a Mãe Terra, o veículo cela, quando está previsto, tu és pó, tu foste tomado, pó retornarás. E o espírito, se não estiver muito carregado de pecados, volta para a origem. E a origem qual é? O Pai, o infinito, o Criador Supremo. Pronto, tenho toda a minha paz. Rui Orsini, de São Paulo. Querido Henri, se para pagar o pecado original, você que é o Filho de Deus teve que sofrer tamanho flagelo, nós então, que somos simples mortais, teremos que pagar incomensurável castigo? Outra coisa, a cruz é um instrumento de tortura inventado pelos seres desumanos? Mesmo assim, você aceita numa boa ela como símbolo seu? Uma pergunta excelente, só que ele fez duas.
Então, vou responder primeiro a última pergunta, e depois, se puderes, porque essa última pergunta é mais significativa. É muito importante que todos compreendam, aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, cérebro para raciocinar, compreenderão que Deus, o Criador Supremo, Ele escreve direito por linhas tortas porque os homens entortam as linhas. Então, primeiro, o pagamento do débito na cruz não foi unicamente da humanidade. Eu estava resgatando os pecados que a humanidade cometera, sim, porque eu lá no início, eu primogênito, lá nos primórdios, muitas vezes me rebelei contra o Pai, só depois, porque eu estava navegando em águas turbulentas, estava sendo preparado para depois atingir o ápice da evolução. Isso há milênios. Muito bem. Já visto que tem uma parte em que nos tempos de Moisés, o Senhor disse que levaria, como cavaleiro leva o cavalo até a divisa da terra prometida, mas depois não deixaria entrar na terra prometida. Mas voltando agora à crucificação, à cruz, o símbolo da cruz, que sim foi um instrumento inventado pelos homens para martirizar, para sacrificar os homens. Então, como o meu Pai é o Supremo Criador e Ele muda, Ele pode tudo. Então, Ele transformou a cruz num símbolo místico. Se pudesse dizer, eu diria que Deus debochou dos meus algozes. Se eu pudesse dizer, eu diria, Deus debochou. Se eu pudesse dizer, eu diria que Ele deu gargalhadas contra eles que achavam que podiam matar o Filho de Deus, o primogênito de Deus. Eles pensaram que podiam. Só que, como eu mesmo ensinei antes da crucificação, que a morte não existe, que aqueles que crescem em mim não morreriam jamais. Então, eu não morri, apenas desencarnei. E como prova muito contundente de que eu não morri, e que também não fui de carne e osso para o céu, como os imbecis ensinaram, os falcatrólogos, engodólogos, que quiseram enganar o povo e disseram que eu fui de carne e osso para o céu. Como prova que é mentira, eu disse na hora do passamento: Pai, me abandonastes? Aí com essa invocação, porque meu pai não aceitava cuspida, não aceita, então a majestade dele eu não senti. Por isso eu disse: Pai, me abandonaste? E na sequência o que eu disse? Em tuas mãos entrego o meu espírito, eu disse. Eu não disse em tuas mãos entrego o meu corpo. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E foi em espírito que eu fui de volta para o Pai, depois de passar o tempo que eu reapareci para os seguidores, discípulos. Haja visto, ainda para concluir, já que essa pergunta é muito completa, que eu tinha uma passagem que está na Bíblia, que a caminho de Emaús eu estava, os discípulos conversando com um forasteiro, e só na hora da ceia, que ficou tarde, me convidaram para cear, aí viram que era eu que estava ali. Por quê? Porque eu estava usando o corpo do forasteiro, senão eles viam que era eu. Onde estavam as marcas da cruz, etc. Então depois está nos relatos bíblicos que depois eu desapareci, depois de partir o pão, só na hora de partir o pão que viram que era eu, por causa do gesto inconfundível. Aí depois, então assim também quero mostrar aos que estão me ouvindo, já que ele me fez uma pergunta tão interessante, que não só a crucificação, que a cruz que se tornou um símbolo místico, que até hoje muita gente sabe que é um símbolo místico, e aqueles não souberam vão saber, que o Senhor utiliza, Ele é o Senhor, Ele é poderoso, ninguém pode com o Senhor. Então Ele também transformou um momento de satirismo dos meus algozes, em que eles teceram uma coroa de espinhos, pensando em me humilhar. Mas como eu sou filho de Deus, eles me ultrajaram, mas não conseguiram me humilhar. Por quê? Porque na hora que se colocaram coroa de espinho, debochando, se curvaram, salve o Rei dos Judeus, etc.
eles não sabiam, nas trevas da ignorância em que viviam, que eles estavam oficializando a condição de rei dos reis de meu pai, que ele é o rei dos reis, e eu sou o primogênito dele, o regente do reino dele. Então a coroa de espinhos que eles colocaram para me ultrajar, meu pai disse para ele é o Senhor, transformar ela no símbolo da realeza dele, que é o Senhor e que é o rei dos reis. Eu sou o executor da vontade dele. E daí, lá em Curitiba, há algumas décadas atrás, o Senhor determinou que eu desfilasse, carregado pelo povo do Paraná, desfilasse no andor com a coroa, mostrando para quem quisesse ver que ele transforma tudo. Para ele tudo é possível, o Senhor. E ele transformou até essa pseudo-humilhação. Porque se eles não tivessem, prestai bem atenção, não tivessem me coroado, eu seria mais um desses, como tem muitos que dizem que são Cristo, mas eu não. Meu pai mandou botar coroa, desfilar em Curitiba. Quem quiser pode ver, tem na net filme desses desfiles que eu fiz. Ele disse que eu tinha que transformar tudo por ordem dele. E esse trono que estou sentado aqui, eu não poderia estar sentado nesse trono, nem seria legítimo esse trono, se não fosse que meu pai, de novo, usou a cadeira que jogaram tentando me derrubar do altar da Catedral de Belém. O padre jogou a cadeira, ele disse: tome-a, sente nela e transforme em trono, para legitimar o trono que depois haverá na minha casa, disse o Senhor. Que é esse aqui, que depois ele mandou um servente de pedreiro fazer esse trabalho, que não era artesão, fazer esse trabalho, inspirou, quando fez também a coroa, que aqui estou usando uma coroa simbólica que ele mandou cortar os pinhos, tudo que ele mandou. Quem quiser, conheça a minha história completa, ali está tudo explicado. São mais de 400 perguntas que eu tenho respondido na net, no henriquez.org.br, enfim, tem, como fala aí, Henriquez, fala aí. henriquez.org.br. Pronto, não tem que ser eu a falar, para isso está aqui, né? Então, porque não, em vez de eu ter que ficar dizendo. Ou henriquez.net também. Então, tem um site gêmeo, onde tem mais de 400 perguntas. Então, voltando a esta pergunta que ele fez, que é muito completa, muito interessante, que requer uma resposta conclusiva. A primeira parte, né, que o senhor Tá. deixou por último. Se para pagar o pecado original, você, que é o Filho de Deus, teve que sofrer tamanho flagelo, nós então, que somos simples mortais, teremos que pagar incomensurável castigo? Bem, no meu caso, o Senhor bondoso, misericordioso, me permitiu que numa só vez eu resgatasse todos os pecados que os humanos cometeram até então, de uma certa forma, através de mau exemplo que eu dei lá atrás, no tempo de Noé. Ande Noé. Agora, depois aqui, quem peca agora, não é? E quero deixar bem claro que Deus não castiga. Ele criou leis perfeitas, porque são perfeitas, elas são eternas. Então, que alguém viola a lei, tece um látigo para se auto-açoitar. Não é Deus que castiga. Deus bondoso, misericordioso, digamos assim, que ele comuta o tamanho do pecado, ele diminui o pecado que alguém cometeu, dando-lhe força para resistir. Então, no caso, quem peca aqui e agora, paga o pecado por conta própria, porque agora cada um é responsável pelos atos que pratica, mas, dependendo do pecado, o castigo é inerente ao pecado. Mas, repito, para aqueles que ficam mentindo, enganando, dizendo que Deus castiga, não é Deus que castiga. Deus é bondoso e perfeito. Imagine só que absurdo que Deus ia te castigar. Pô, estás podendo, hein? Consegues dominar, que Deus fique te castigando, e o restante, como é que fica? Então Deus não castiga. Ele criou leis perfeitas, que são eternas, que quando tu violas, tu estás à mercê, estás sob júdice divino. Estás à mercê do castigo da lei. Então, não tem como uma pessoa, a pergunta que ele fez, dá a impressão que ele podia passar por uma crucificação também, né? E não é assim. Cada tempo tem às vezes uma pessoa comete um pecado e nem lembra mais do pecado que cometeu.
E às vezes é só no leito de morte que ela lembra. Ela faz um pecado na juventude. E às vezes só no final da vida que ela vê, olha só, agora eu entendi. Ainda ela tem a faculdade, no leito de morte, de saber por que ela passou por todo aquele flagelo. Até isso acontece. Tem pessoas que cometem pecados, depois o tempo passa, amadurece a cabeça, daí muda. Só que lá na frente o débito lá. O débito está lá. Agora dá, sim, uma pessoa comete pecado, contanto não seja com pecado capital, como assassinatos, coisas assim, ela pode sim comutar o pecado dele com boas obras, bem vistas aos olhos do Criador. Então ela pode tecer um tapete de boas obras e o pecado fica por baixo. Mas ela não pode voltar a pecar, senão o tapete metafórico é levantado e os pecados aparecem. Espero que tenham entendido a forma metafórica que eu falei, que tenham todos a minha paz, meus filhos. Fernando, de Criciúma, Santa Catarina. Henrique Cristo, gostaria de saber se vou para o céu quando morrer. O que fazer para ser salvo? O que fazer para ser salvo, né? Primeiro, não vai morrer, né? Não vai morrer, ninguém morre, apenas desencarna. Reencarnar, desencarnar. Aqui na América Latina, mais precisamente no Brasil, infelizmente, embustolos, enganadores, dizem que reencarnação é uma coisa de espírito. Reencarnação é uma coisa, uma lei eterna, sempre existiu. E aqui, porque houve umas trapaças bem urdidas, falam que é coisa de espírito. Eu vivi na Europa, lá na França, nunca encontrei um espírita. Tá? Encontrei esoteristas, pessoas que estudam as leis, que sabem da reencarnação. Espírito é uma coisa que inventaram aqui no Brasil, entre o Brasil e Portugal, né? Onde tem espíritas, ainda que mais. E daí eles ficam lá se reunindo, invocando o espírito, violando a lei de Deus, invocando os espíritos desencarnados e patinando num labirinto que é quase impossível ter volta desse labirinto. Ficam ali viciados o resto da vida, sentaram meia dúzia de pessoas em volta de uma mesa e ficam se regozijando em falar com o defunto. Isso aí, um dia, a justiça divina vai cair sim sobre os espíritas aqui do Brasil, da América. Enfim, são pessoas bem intencionadas, mas os donos do cabresto é que são os mal intencionados. Pergunta para um líder espírita se Cristo pode voltar à Terra, ele vai dizer, não, o espírito evoluído não volta cá, mas para que ele quer dizer que está sempre lá no centro dele, né? Eles estão invocando Jesus lá no centro, então eles falam com Jesus. Então, essa é a linguagem deles. E é por este motivo, né, que existe tanta confusão. Em cada país, em cada cultura, surge algum espertalhão para vender alfarrábio em nome de defunto, essas coisas todas. Quem quiser entender, entenda, né? Mas volte à pergunta. Sim, ele falou assim, gostaria de saber se vou para o céu quando morrer, o que fazer para ser salvo? Para o céu, se tu purgaste os pecados aqui na terra antes de partir, então teu espírito leve pode ir para o Pai, sim. Agora lá em cima não é um grande lixão, só sobe lá quem está leve, quem saldou as contas aqui. Por isso que tem esse ditado popular, que é muito ortodoxo, aliás, aqui se faz, aqui se paga. A pessoa comete crimes aqui, ela tem que pagar aqui. Morreu, pronto. Não, fica aqui com o status de alma penada, até conseguir encontrar uma cavalgadura para partilhar o castigo, e até que depois reencarna em condições penosas para saldar o débito. Então é melhor não pecar, é melhor não fazer o mal. E pecar, o que é pecar? Para aqueles que ainda não sabem, inventaram muita coisa para dizer que é pecado. E eu dou a síntese da lei divina numa frase, né? E cada um reflita sobre isso. Pecado é tudo que fizerdes que faz mal a ti ou a outrem.
tudo que fizeres que não faz mal a ti, nem aos outros, não é pecado. Pronto, é a lei divina. Então, às vezes tu peca sem saber. Tu contamina teu pulmão fumando e ainda partilhas o vício com alguém que estiver por perto. Aí é pecado. Se tens um vício, faça ele sem contaminar ninguém. Entende? Então essas coisas assim. Entende? Odiar é pecado. Aí tu vai ter uma doença física, psicossomática, e ainda contaminas quem estás odiando. Invejar é pecado. Aí tu inveja o teu vizinho, o teu semelhante, inveja alguém. Aí tu fica patinando no labirinto, sem chance de prosperidade, sem chance de bênção, sem chance de melhorar de vida. Porque tu estás focando, em vez de focar o infinito, o Senhor, e pedir a Ele bênçãos, tu fica odiando, invejando aquele que tem aquilo que tu gostarias. Isso é pecado. Isso é a violação do 10º mandamento. Então tu não odeia ninguém, não inveja ninguém. Se tu tens vontade de ter algo igual ao teu parente, ao teu vizinho, em vez de tu ficar com inveja dele, desejar o que é dele, tu olha para o infinito, no quarto com a porta fechada, tu ora para o teu Pai Celeste, ele vê o que se passa e te abençoa. E tu pede lá para ele que tu gostaria de, se sempre que tu desejar alguma coisa, se não quiseres pecar, então quando tu deseja alguma coisa, inclui o Senhor no teu desejo. Se for a vontade do Pai, eu haverei de conseguir isso, ou aquilo. Que daí então não é pecado. Agora, se tu fica desejando alguma coisa sem pensar no Pai, tu diz, se for a vontade do Pai, que daí tu incluísse ele no teu pensamento, tu estás já dizendo que não queres se não for a vontade do Pai. Obviamente. Aí sim, ele vê e te abençoa. Quem quiser compreender, bem, eu sei que nem todos poderão compreender, mas lembrando que para pedir ao Pai, não precisas recorrer a nenhum pecador. Não precisa pedir para um bispo, para um padre, para um pastor, não. Tu vai direto para o Pai, no quarto, com a porta fechada, como eu já ensinei há 2000 anos. A tua conversa é entre tu e ele. Tu ora primeiro no Pai Nosso, que eu já ensinei, e daí tu invoca o Pai, e daí tu sai dali iluminado, convicto, que depois, não sabe se é daqui um mês, uma semana, um ano, mas tu vai conseguir o que pedisse. E acima de tudo, sempre pedir ao Pai proteção, saúde, etc. Pronto, tenham todos a minha paz. Danilo Aguiar, de Salvador, Bahia. Henri, sou muito fã da sua pessoa. Mande um salve para mim. Acompanho a sua trajetória há algum tempo e o senhor disse que antes de ser Cristo, servia a um Deus desconhecido, Nostradamus. Como foi a experiência antes de ser quem é agora? Não é verdade. Eu nunca disse que servia Nostradamus. Ora, é um equívoco. Quem escreveu errado, quem perguntou errado. O rapaz escreveu errado. Pois bem, então pronto, eu nunca. Eu, antes de saber quem sou, eu só falava do cosmos. Só explicava as leis cósmicas. Até chegar em Santiago do Chile, quando o Senhor se revelou para mim, quando Ele disse quem eu sou e quem Ele é. Porque até então eu recebia ordens desde criança na minha cabeça. E que eu também não podia contar para ninguém que eu recebia ordens. Até chegar em Santiago. Daí lá em Santiago Ele se revelou e disse quem eu sou e quem Ele é. Ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o teu Senhor e Deus. E tu és meu filho, o primogênito, o mesmo que crucificaram. E daí foi me explicando como num filme, todo o meu passado de milhões de anos. E daí, portanto, não é... Eu falava do cosmos, e o Deus desconhecidos, isso é verdade que eu disse, os jornalistas da época sabem disso, porque eu não sabia do Pai, eu repudiava veementemente esse deusinho inventado pelos homens, esses deusinhos das religiões,
eu repudiava veementemente. Eu considerava um fanatismo isso, porque desde que eu passei pela catequese do embuste e rompi com a igreja, que outra hora foi minha filha, eu tinha 11 anos de idade. Nunca mais acreditei em Deus nenhum. Depois que eu comecei a ver as falcatruas das igrejas, sem exceção, eu não conheço uma igreja cristã que se diz cristã, que é autêntica, que é sincera. Sempre tem um interesse escondido, sempre tem. Aí eu assumi em Santiago do Chile a minha condição, e ele disse, meu pai, em Santiago do Chile, que eu ia ser rejeitado a priori por minha geração. Mostrou depois, que está em Lucas 17, versículo 25 a 35, que eu seria rejeitado, porque todos aqueles que se dizem servo de Cristo são os anticristo. Eles são contra Cristo, porque eu sou Cristo e eles são contra mim. Blasfemam, xingam, odeiam. Quantos debates eu tive em Curitiba na televisão e ainda depois em rede nacional, no SBT, na rede TV, com esses falcatruólogos, engodólogos, que se dizem teólogos. Eles não suportam saber que eu conecto o pai com os filhos sem depender deles. Pela mesma razão que me odiaram há 2000 anos, quando eu disse para orar no quarto com a porta fechada. Eu contrariei interesses, mas eu considero desonesto alguém ter interesse em comercializar alfarrábios, livros, em nome do Pai, sem ter a ver a conexão com Ele. É um negócio, é um mercantilismo da fé. Eu disse, não tireis aos porcos as vossas pérolas, não deis aos cães o que é santo, a fim de que não suceda que, calcando-as com os pés, se voltem contra vós. E agora, uma vez mais, eu reitero. Quando alguém não consegue ver quem sou, não discuta com esse alguém. Não perca tempo. Não atire pérolas aos porcos. Se ele está contaminado e não tem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, então não tem por que discutir com eles. E aos que têm vontade de despertar alguma alma adormecida, eu, uma vez mais digo, ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe a amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar o primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam a vossa generosidade fraterna. Talvez estejam esses atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiveres tomando sobre vós o encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal,
O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Eu disse para falar, ajudar aos que estão em busca da verdade. Agora, aqueles que dizem que já estão salvos, enfim, então deixe eles em paz. Não briga, não discuta com ninguém. Esse assunto não se discute. Então, política, futebol e religião não se discute. Eu não sou religioso. Eu sou enviado do Pai, sou filósofo da liberdade consciencial. Então, eu não permito que os meus seguidores façam proselitismo. Agora, quando eles veem que alguém, se um seguidor meu vê que alguém está triste, infeliz, alguém que eles se conhecem, se fala só o meu nome. Se começou a chegar, para por aí. Não tente inculcar nada na cabeça de ninguém. Não faça como os fariseus, os evangélicos, os falsos profetas. Eu me olvidei de dizer anteriormente que meu pai também, depois do jejum, me mostrou onde está na Bíblia que viriam os falsos profetas em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Mateus 24, versículos 5 e 24, meu pai falou, lá está, quando eles viriam, aleluia, sangue de Jesus tem poder, etc. E meu pai também me avisou, que também está na Bíblia escrito, que eu disse há 2000 anos, que eu ia ter que rejeitá-los. Eles dirão no dia do Senhor, 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 em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, Senhor. E está lá escrito que eu direi sim, e sei porquê. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque ficaram anos e anos mentindo, enganando ao povo. Aí depois, só porque eles veem que não tem mais saída, quando eles perceberem que eles enganaram tanto tempo, vem cobrar deles. Olha, você disse que era servo de Cristo, então me leva lá para falar com Cristo. Aí já é tarde demais. Por isso que meu pai avisou. E eu estou, este ano, dia 20 de março deste ano, eu completo 50 anos de vida pública. Em setembro, 40 que o meu pai se revelou para mim lá em Santiago do Chile. 40 que eu digo ao mundo quem sou. Então, o tempo é meu fiel aliado. Meu pai disse que aqui na terra, o tempo é o meu aliado mor. E eu sei que o tempo trabalha a meu favor. Mas grave eu ter que ver também que tudo que eu falei há 2000 anos está se cumprindo, mas sou obrigado a ver. Que eu disse que voltaria. Perguntaram quando virá de volta. Me perguntaram assim, quando ouvi falar de guerras, rumor de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Então vereis o sinal do Filho do Homem, que agora podem ver lá na China, em qualquer país do mundo, eu recebo comunicação, que podem me ver, estou cumprindo o que meu pai disse. E ele disse para mim, há 2000 anos, que todo olho me veria. Como pode todo olho me ver, se não através da web, da internet? Que ele estabeleceu, meu pai, inspirou os engenheiros a fabricar essas máquinas fantásticas, justo no século que eu estou aqui. Justo, mais precisamente, depois do jejum em Santiago do Chile. Do Augusto de Barueri, São Paulo. Senhor Inri, onde que entra a questão do nosso livre-arbítrio? Se Deus criou leis perfeitas para que o ser humano possa segui-las, e se não as segue, acaba sendo punido por desobediência? Afinal, por que precisamos passar por tudo isso, mesmo sabendo das leis criadas que nos castigam e nos condenam se forem violadas, inclusive por débitos karmáticos?
compreendi a conversa dele, a pergunta, né? Mas é simples. O Senhor criou leis perfeitas. Olha só. Só de raciocinar um pouco em cima do que eu vou falar agora. O Senhor criou leis perfeitas. E se tu não violas a lei que Ele criou perfeita, para isso Ele te dá a ocasião de conhecer as leis. Até por intuição. Daí se tu não violas as leis, não tem. O crime é inerente ao castigo. O castigo é inerente ao crime. Então agora, quanto ao livre-arbítrio, depende. É bom que ele fez a pergunta. O livre-arbítrio é e não é. É. O livre-arbítrio é o seguinte, é um instrumento metafísico, digamos assim, que tu tens e não tens. Por que tu tens e não tens? Porque se tu resolver cometer um crime, tu pode. Tu comete o crime. Só que daí tem que pagar. Então tu usasse o teu livre-arbítrio, aí o esposo livre-arbítrio, porque ele deixa de ser livre-arbítrio a hora que tu violas ele. E violas a lei, que daí tu usa o livre-arbítrio, podes, para cometer o crime. Só que depois tem que pagar, é óbvio. Porque a lei é perfeita, então o livre-arbítrio, ele só existe, prestar bem atenção, para tu saber que podes. Até porque tem muitos terráqueos que usando o livre-arbítrio violam a lei, depois no sofrimento, na hora de pagar a violação da lei, ele tem uma chance de evoluir. Então o livre-arbítrio existe e não existe, depende. Por exemplo, tu faz, digamos, olha só, para ele entender bem a resposta. De acordo com o livre-arbítrio, tu podes, prestem bem atenção, tu pode, de acordo com o livre-arbítrio, desejar o que é dos outros. Podes. Só que daí tu ficas desgraçadamente patinando num labirinto miserável, de onde nunca vai sair, exceto se tu vês que estás errado. Aí tu volta para o trilho do livre-arbítrio. O livre-arbítrio te dá o direito de desejar a mulher do teu próximo, os bens dele, dá o direito. Só que daí se tu deseja a mulher do teu próximo, tu vais ficar sem as tuas energias superiores. Ela vai ficar mais bonita e tu fica com essa cara de, sabe, de corrimão de quartel. Fica com, sabe, com um rosto chupado, infeliz. E se tu não viola a lei, nem deseja o que é do teu próximo, do teu vizinho, enfim, que desejas o que quiser desejar, sempre lembrando do Senhor. Se for a vontade do Pai, haverei de ter isto. Pode ver que daí quando tu faz, se for a vontade do Pai, tu usaste o livre-arbítrio para inteligentemente pedir que seja a vontade do Pai para tu ter aquilo. Todavia tem ocasião em que tu deseja uma coisa e ele, se tu fala no Pai, ele vê que tu merece algo melhor. E daí ele te dá algo melhor que combina melhor com a tua condição, com o teu perfil. Tu deseja algo, incluindo sempre o Pai. Ele sabe mais o que é bom para ti do que tu mesmo, meu filho. Então tu deseja alguma coisa, tu inclui o Pai, daí tu não estás violando o livre-arbítrio. E Ele, que é o Senhor, que tudo pode, se Ele não te der aquilo que tu desejou, talvez nem perceberás que vais receber algo melhor ainda. Já ouvi pessoas dizer, tem pessoas, eu sei de pessoas que foram demitidas do emprego, que gostavam tanto, e daí adquiriram a emancipação econômica. Aí que descobriram, ele estava ali, Deus tinha algo melhor para ele, ou para ela. Eu conheço um cidadão que ele passou 5 anos tentando sair do primeiro grau. Lá no passado, que era, como é que chamava mesmo?
saí do ginásio, era ginásio, uma coisa assim. E daí ele desistiu de estudar aquilo, foi fazer um curso de eletricidade. Daí ele ficou especialista em eletricidade, montou lojas e tudo, e ficou vivendo nababescamente. Daí ele deve olhar para trás e se fosse dizer, podia dizer assim: oh pai, graças que tu não permitisse que eu passasse de ano. Mas isso é um caso raro, cada caso é um caso. Estudar é muito importante, quem pode deve estudar, mas sempre tendo consciência que na escola não vai aprender tudo. Lá é um lugar de aprender a se comunicar, a escrever, estudar história, mas depois que concluiu os estudos, incluindo acadêmicos, aí sim que deve estudar. Mas daí sem a vitória, sem a forma acadêmica, daí deve sim, eu conheço N universitários, muitos que estudaram e pronto, se acomodaram. Pois, agora eu já sei, não sabe tudo. Na faculdade, na universidade se estuda o que é possível padronizar. René Descartes, por exemplo, inteligentemente foi estudar depois da universidade. Dr. Paracelso também, e se tornaram célebres. Então, estudar é muito importante, mas sem acomodação, sem se acomodar. Agora eu já sei. Não. E tudo ninguém sabe. Só ele sabe tudo. Entenderam? Conheço, falei de dois, mas tem outros que eu sei que estudaram e depois foram aprender de verdade fora da universidade. Os eminentes juristas, os cientistas que conseguem escrever um nome na história, eles estudaram depois também. É bom que todos compreendam isso, tá? Mas alguns não podem, outros podem, né? Bem, filhinhos, vamos para outra pergunta. Valmir Klauman, de Aurora, Santa Catarina. Mestre, muitas pessoas são ateus porque não sabem que existem duas energias, uma que faz o mal, que é o demônio, e a outra que faz o bem, que vem de Deus? É interessante essa pergunta dele. Essas duas energias, dependendo de quem usufrui, as duas são benéficas. O demônio não tem poder nenhum se o indivíduo se conecta ao Pai, se o indivíduo busca viver em harmonia com a lei. Daí o demônio é uma energia, é um ser, se dissemos assim, inteligente. O demônio não perde tempo com alguém que não obedece a ele. E daí se o demônio não perdendo tempo contigo, porque tu não obedece a ele, tuas energias positivas e negativas, porque o teu espírito é uma energia, um corpo energético, positivo e negativo. Daí a tua energia que era para ser negativa não é. Ela é tudo positiva, porque tu não obedece o agente das trevas, que aliás também foi Deus que criou. É triste de ver quanto ensinaram bobagem aqui na Terra. Sim, o demônio existe, sim. O supremo criador do universo. Nada existe que não foi ele que criou. Então o demônio, a função dele é te atormentar para que tu, obedecendo ele, passes pela purgação para ir evoluindo, identificá-lo e não mais obedecê-lo. Por isso que eu disse há 2000 anos que se tu expulsa um demônio, depois ele dá uma volta e vem com mais alguns. Então é uma permanente, até a hora que o demônio, que não é um macaco com rabo, boi e chifre, como ensinaram os endemoniados que se dizem servos de Cristo. Não é um macaco com rabo e chifre, ele não tem nenhum tridente também, nada disso. É um corpo energético. Se alguém quiser compreender melhor, tem até uma parábola intitulada Parábola do Anão, que eu mandei publicar, está aí no livro Despertador Explosivo. Então, o demônio, ninguém pode matar ele. Não. Tu tem que fazer ele saber que tu és mais inteligente e mais inspirado do que ele. E daí ele continua operando. Ele continua. Eu vejo pela televisão
Às vezes eu vi aí, pela mídia, delegado interrogando um marido que matou a mulher, um filho que matou o pai, o pai que matou o filho. E daí, mas como? Estava fora de mim, doutor. O assassino confessou, mas confessou que estava fora dele. Então, se ele estava fora de si, quem estava dentro de si? Quem estava usando o veículo cela dele? O que cometeu o crime. Eu tenho visto coisas ultimamente na televisão e virou um ritual, virou uma coisa trivial, virou moda matar. Terrível isso. Entende? Daí quando o indivíduo tem que enfrentar, às vezes, nem sempre, né, as barras da lei, daí ele, quando ele está lá na cela de recluso, ele pensa, mas por que eu fiz isso? Entende? Que o demônio mandou fazer. O demônio, que eu repito de novo, não é macaco rabicho, para ele, quanto mais propaganda se faz dele, melhor. Ele se sente o rei da terra quando ele vê que tem muitos acidentes, muitas desgraças, muitas coisas, entende? Ainda lembrando disso agora, de acidente e desgraça, eu quero dizer, lembrando, me andaram falando sobre o que aconteceu recentemente lá em Minas Gerais. Eu quero dizer primeiro que se isso serve de conforto para os sobreviventes, que não morreu ninguém, apenas desencarnaram. Então eu vou pedir ao Pai, inclusive, no final, que amenize o sofrimento dos que ficaram. Porque quem está sofrendo são os que ficaram. Os que desencarnaram começam uma nova vida, talvez em outro lugar, quando reencarnam. Agora os que ficaram é que estão sofrendo. E ainda aproveito o ensejo para dizer por quê, onde é que está o demônio nisso aí? Onde é que ele fez, como é que ele fez esse espetáculo mórbido, horroroso? Simples. Ele fez os gestores, as autoridades responsáveis pela obra lá, empurrar tudo com a barriga, como se diz aqui na Terra. Eu vi na net que foi feito diagnóstico, foi advertido que isso podia acontecer. Mas que não é só isso aí, não. Lá é o primeiro desastre, uma catástrofe no Brasil, em termos de número de desencarnados. Mas existe no Brasil inteiro. Se as autoridades, se os gestores, seja os que vão chegar agora, os que estão, não fizerem a coisa direito, se eles continuarem jogando biriba, passeando e pensando que tudo vai... Essa é a parte mais triste. Saber que eles imporam para depois, para amanhã. A vida humana não vale nada também para alguns. Então, se eles não se acordarem, outros desastres estão na fila. As estradas do Brasil, os viadutos, as rodovias, estão todas carecendo de investigação, carecendo de que venha uns engenheiros. Para isso o povo paga imposto. Eu nunca vou ser candidato a nada, quero deixar isso bem claro, porque eu vim com o mandato do meu pai, senão alguém pode pensar, não, eu não vou nunca ser nada, nem inspetor de quarteirão, não vou ser candidato. Então eu estou deixando bem claro, as autoridades que estão chegando, que criem leis, que dê um castigo jurídico por um gestor que não cumpre o básico, que é proteger a população, que é quem paga os impostos, né? Então eles têm, no mínimo, as autoridades, no mínimo, elas têm que sim assumir, e se os legisladores
criaram lei de que criminaliza o gestor que não deu conta do recado e os engenheiros de manutenção que não cumpriram o dever, aí tudo muda. Daí sim, me lembro, no Rio de Janeiro, há uns tempos atrás, um prédio lá desabou, né? E a mídia fala um pouco primeiro, depois fica por isso mesmo. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou deste mundo. Eu vivo aqui só para cumprir a vontade do meu Pai. Eu tenho consciência plena que a morte não existe. Eu quero, inclusive, dizer aos sobreviventes que eu sou solidário, que eu peço ao Pai que abrevie o sofrimento deles, dos parentes, dos que se foram, e que a vida consiga seguir seu curso. Mas é triste de ver, eu vejo pela mídia, é triste de ver uma tragédia anunciada, é triste de ver a natureza, os riachos, tudo contaminados. Eu vejo pela mídia os ribeirinhos lamentando, olhando, pessoas que viveram a vida toda lá. Então, inclusive, é uma vergonha internacional isso que aconteceu. É porque o mundo inteiro fica de olho e dizendo, olha só, pô, quem nunca saiu do Brasil não pode ver, não sabe como lá fora estão de olho no que acontece aqui na América Latina. Inclusive, a próxima pergunta era sobre Brumadinho, exatamente. Ah, é? Então faz ela, daí eu antes de terminar, faz. É do Guilherme Marra, de Ibirité, Minas Gerais. Que o Pai Celestial ilumine a Terra. Henri, gostaria de saber por que existe a morte coletiva. Pergunto por causa da catástrofe que ocorreu perto da minha casa, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Pois é, a morte coletiva ela ocorre, se alguém quiser prestar bem atenção, que teve pessoas que de última hora se escaparam. Teve pessoas que de última hora eu vi, inclusive, uns que fugiram, e de última hora. Então, a morte coletiva acontece. Olha, inclusive outro absurdo de dizer que o alarme foi engolido, engolfado, sei lá. Entende? Uma coisa como esta, perigosa como ela é, tem que ter vários alarmes. Na minha opinião, na minha modesta opinião, porque eu não sou engenheiro, não sou em nenhuma atividade desta. Eu estou olhando de cima, da parte de meu pai, sou gerente, sou gestor de almas, eu vejo a agonia. Agora posso garantir que os que foram estão muito melhor do que os que ficaram. Porque um dia todo mundo vai desencarnar. Né? Então a morte coletiva ocorre, quem quiser entender, entenda, quando tem alguém, ninguém morreu antes, não. Também não é bem assim, não. Uma pessoa tão jovem, chegou a hora, e se não chega a hora, a pessoa sente até vontade de ir para outra cidade, outro país, sem saber por quê. E depois acontece. Daí fica, por isso que eu saí de lá, nas prisões, nas tragédias, sempre quando acontece uma mortandade, aqueles que não estavam enquadrados, não estão lá. Alguma coisa acontece que eles são obrigados a sair. Eu lembro, já que fiz essa pergunta, que lembrou que há uns anos atrás eu vi pela televisão um avião do ministro da Reforma Agrária, parece, que ele estava indo para, não sei se para Marabá, lá no Pará. E no aeroporto, eu lembro que eu vi pela mídia, que tinha um jornalista que ficou indignado, porque chegou atrasado. Parece que houve uma escala lá, uma coisa assim. Daí o avião caiu, quem estava nele morreu, e quem não conseguiu embarcar estava vivo. E eu vi uma vez também pela mídia, lá na África, um avião que caiu com 300 e tantas pessoas e um só sobreviveu. Que aquele não era para partir. Quem quiser entender, entenda. Entende? Em todos os episódios,
de muitas mortes, sempre, se alguém não está enquadrado, não vai. Na última hora, sente alguma imperiosa necessidade. Eu já falei esses tempos, pode ter até uma diarreia e passar até vergonha na escada do aeroporto. O avião vai e ele fica ali. Por isso eu volto de novo, encerro o meu encontro hoje aqui, voltando para o quarto com a porta fechada. Por isso eu digo, agora estamos chegando a um tempo que quem não estiver conectado com o Pai está vulnerável. Não custa nada antes de sair de casa ir lá no quarto e invocar o Pai. E antes de sair, e antes de dormir, entende? Não custa nada. Invoca o Pai, pede sinceramente Ele proteção, inspiração. Ele vê o que se passa e te abençoa. Agora tem uns que também vivem uma vida tão complicada aqui na Terra, que quando ocorre o fenômeno do passamento, se sentem aliviados. Agora, ninguém morre nem um segundo antes nem depois de que está previsto na biografia metafísica. Está tudo calculado. Quem quiser entender, entenda. Eu pedi ao Pai a bênção, lembrando uma vez mais que, da parte do meu Pai vos digo, na luz do meu Pai, que em mim eu amo todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Lei que eu já tentei expor e não fui compreendido há 2000 anos quando proferi a parábola dos talentos. Agora, os beneméritos já sabem. Agora, os que estão chegando, que querem participar da bênção, colocam as mãos assim na posição de receber, abram bem os olhos e eu vou invocar o Pai e Ele há de vos abençoar sobejamente. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Até sábado, até sempre. Pessoal, assim que possível, este programa estará disponível no nosso canal no YouTube, henricristo.tv. Inscrevam-se lá. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa, e acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível graciosamente o livro Despertador Explosivo, repleto de fotos, volume 1 e volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá. Uma excelente semana a todos e até sábado. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.